Depois a gente tem o período menstrual, que é o pré-ovulatório, que é um momento em que é relacionado com a lua crescente. Nesse momento já não tem mais aquela retração, já tem uma expansão, porque aí a gente já está mais disposta, a gente já está mais cheia de energia, de coragem, e aí a gente pode colocar os nossos projetos para fora, a gente já começa a ter mais facilidade para agir, para ter mais envolvimento com outras pessoas, apresenta mais dinamismo também. A gente consegue colocar mais a mão na massa nesse período. E também a gente vê ali, ó, pode colocar as coisas a funcionar e a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, se tu puder planejar com que nesse momento, que seja ou na lua crescente, ou no momento em que tu, depois, né, do período ali, depois, de repente no 14º dia, após a menstruação, que é, bem dizer, a fase folicular que chama, aí essa fase é a fase em que tu tá mais ativa. Então, aproveitar essa fase, aproveitar esse momento é que é o legal, certo? Porque aí tu pode te alinhar com relação ao teu planejamento e a tua produtividade. Por isso que eu falei lá na nosso tema, é qual a relação que tem então, né, os nossos ciclos menstruais, os ciclos lunares e a nossa produtividade. É isso, é tu poder aproveitar, começar a te perceber mais, começar a te olhar mais nessas fases, ou a fase da lua para quem não menstrua, né, ou a fase em si do período menstrual. E aí a gente pode depois trabalhar com a mandala lunar, que é isso que nós vamos mais adiante, eu vou trazer em treinamento para vocês, assim como outros resgates do feminino que a gente vai trabalhar muito profundamente. Além disso, depois desse período aí que tem a fase da lua crescente, que é a fase da expansão, a gente ainda continua numa fase de expansão que é a ovulação em si. É o período fértil. É o período em que tu tá mil ali, né? Tá a onça aqui, ó, tá a leoa. É o momento em que tu tá ali disposta até na fase, é o momento em que a mulher vai também ter mais aquela vontade de relação sexual. Por quê? Porque ela vai querer, né, procriar, é a natureza, certo? Então, também é a fase do agir, é a fase do magnetismo, é a fase da comunicação aflorada, da escuta ativa, é a fase de colocar o teu projeto no mundo, é a fase de tu, né, querer criar. Olha só por quê? Porque nós estamos ali com o nosso poder de criação, né, de gerar. Por quê? Porque ali está a fase, né, de tu colocar o teu ser no mundo. Então o teu corpo está preparado ali para receber e para gerar. Então por isso que essa é a fase em que tu está ali pronta para colocar os teus projetos no mundo. Então que tu aproveite essa fase e veja, né, e te veja se realmente tu está. Compara depois, começa agora, depois dessa live que nós estamos fazendo aqui, começa a comparar a lua cheia, porque a lua cheia nesse período também está alinhada com essa fase. Não significa que tu vá estar na fase ovulatória na lua cheia, mas pode acontecer e isso é muito bom, melhor ainda, certo? Melhor ainda. Mas se não acontecer, o que tu pode observar é que na fase ovulatória tu vai estar com essa potência mais aflorada. E aí tu começa a te observar e ver o que tu, qual é começa a olhar ali nesse período e enxergar como é que tu está. Aí, como eu disse para vocês na mandala lunar, depois nós vamos aprender a enxergar como é que está a minha saúde, como é que está o meu sono, como é que está a minha disposição. Tudo isso a gente pode olhar nessas fases e verificar depois de mais de um mês anotado qual é a relação
e se há uma repetição de padrão. E a partir daí tu pode ir ressignificando várias coisas e te autoconhecendo para também poder se programar e poder planejar as tuas ações, poder conversar com as pessoas com mais entendimento também, porque os teus diálogos vão ser melhores, porque no momento em que tu não estiver tão disposta, tu já vai estar atenta a isso, bom, agora eu preciso me recolher ou não, né?